Muito boa tarde. Boa tarde, Hit Sports, tudo bom com o senhor? Tudo 9 bem. dias, hein? 9 dias. 9 dias para o início da Copa do Mundo. E o Hit Sports, obviamente, falando bastante de Copa do Mundo. E hoje, em especial, da Holanda, Rogério Volta. É claro, porque vamos receber 2 jogadores que atuam na Holanda. Quero saber sobre a Holanda, que pode ser adversária do Brasil. Que está no grupo Nas B. oitavas de final, sem se passar pelo Chile, né? Que é em Espanha também, não vai ser fácil não. Sempre a sua participação lá na nossa página no Facebook, porque hoje nós não vamos receber aqui o Snyder, não. Nem o Van der Sar, Van der Vaart, também não. Gostaríamos. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas os espiões deles estão aqui. É o Bruno e o Eric. O Bruno, tá aqui o Bruno que é atacante e o Eric de camisa preta que é zagueiro. Eles jogam no futebol holandês. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao Hit Sport. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, porque não pode passar em frente à câmera. Bruno e Eric, tá vendo? Agora eu não errei. Agora eu não errei. Agora é minha vez. Seja bem-vindo aqui no Hit Sports. Quem tá mais tempo lá na Holanda? Eu tô faz 7 anos. 7 anos já. E você tá há quanto tempo, Bruno? Eu tô há 5. 5 anos. Antes de ir pra lá, eu tava na Itália. Tava na Itália? Então repete o nome do time. É Willem II. Willem II. É. Tá vendo? Willem II. A gente conhece a Ajax, PSV, a Z Alkmaar, mas existem outros times lá também que buscam o seu lugar ao sol dentro do futebol holandês. E o time do Bruno? O meu, Eric? Do Eric. Do Eric, tá vendo? Agora eu errei. Tá vendo só? Não, o meu time chama FC Groningen. Groningen. Como que foi o time de vocês aí na etapa anterior? No último campeonato? O meu terminou em 7º colocado e a gente conseguiu depois tem os playoffs, né? Pra tentar uma vaga pra Europa League e a gente conquistou a vaga pra Europa League. Que legal. E você, O Bruno? Willem II acabou de subir, né? A gente foi campeão da segunda divisão nessa temporada agora que acabou. Então, nessa próxima temporada a gente se encara que a gente subiu pra primeira divisão. A gente fala pouco até do futebol holandês, a gente estava conversando até nos bastidores, que já teve um auge na década de 90 com o PSV, com brasileiros jogando lá, o Romário, o Ronaldo. Hoje ele deu uma diminuída em termos de divulgação para o Brasil, mas lá o bicho pega mesmo, quer dizer, ainda continuam as grandes forças, o PSV, o Ajax, são aqueles times difíceis de jogar, de serem batidos? Ah, sim, PSV, Ajax, Feyenoord, até o Groningen também agora tá subindo bastante. O AZ, que você até falou, são clubes difíceis de se bater e são clubes com bastante estrutura, né? Tem financeiramente são bem também. A Holanda tem um negócio legal de dinheiro que todos os clubes são mais ou menos na mesma estrutura, questão financeiramente, mas esses clubes aí sobressaem. Você que está acompanhando o Hit Sports, se quiser fazer alguma pergunta para o Eric ou para o Bruno, entra lá na página do Facebook, tem a foto deles já, e aí você pode fazer a sua pergunta, como fez o Dário Alves de Lima. Ele está dizendo o seguinte, que não chega muito as informações do futebol holandês aqui no Brasil, mas como vocês conseguiram chegar à primeira liga lá do futebol holandês e qual que é o sonho de vocês, né? Se de repente atuar no futebol brasileiro, voltar a atuar no futebol brasileiro? Eu acho que por não ter mais tanto brasileiro, eu acho que não tem chegado mais tanta informação do futebol holandês aqui, né? E eu cheguei lá com 19 anos, quando eu fui disputar um campeonato pelo Internacional de Porto Alegre. A gente foi disputar um campeonato lá na Holanda. E a gente se destacou lá, a gente ganhou e foi de lá que eu recebi o convite de jogar lá. E o Bruno? Tá. Eu, com 17 anos, um olheiro do Regina da Itália me viu aqui jogando. Foi pra Itália primeiro. Aí fui pra Itália primeiro, né? Joguei lá uma temporada. Fiquei entre juniores e profissional. E aí, depois dessa temporada, o contrato acabando, eu recebi uma proposta do Helmond Sport, com o time da Série B da Holanda. E foi aí que eu cheguei na Holanda, entendeu? Ainda passei por Bélgica depois de 3 anos. E agora voltei. A gente tem imagens dos atletas, imagens do Bruno e do Eric também a gente vai colocar. E depois a gente vai entrar no assunto que interessa e muito pra gente, que é justamente a seleção da Holanda, que está no grupo B. E como disse o Voltão, pode ser adversário do Brasil logo numa segunda fase. Imagens do Eric, né? Que é o zagueirão. Olha lá, e tem posicionamento, ele é grandão, rapaz, difícil Ali passar. não passa por ele não, rapaz, olha lá. A perna dele é muito grande, né? Dá pra saber qual jogo é esse, qual adversário? Esse é contra o PSV. PSV, tradicional camisa listrada. Você costuma ir pra área também fazer gol, Eric? Costumo ir todo escanteio, falta, eu vou pra área e graças a Deus tenho feito alguns gols. Até pela estatura, né?
Isso. Quanto você tem de altura? Tem 1,90 m. 1,90 m, tá vendo? Opa, olha lá, comemorando o gol, Esse ele rapaz. guarda, esse tá no DVD dos melhores momentos. Porque quando vai negociar jogador, tem aquele DVD dos melhores momentos. É claro que ninguém vai pôr a furada e tudo mais. É verdade, tem que botar os gols, né? Só os bons momentos, né? Agora, quantos gols na carreira já, Eric? Você contabiliza isso aí também? Sim, eu acho que eu tenho, 17 gols. Legal, Bastante para um zagueiro. gols, Tem mais gol que o Bruno? Não, né, Bruno? Aí não, pô. Aí não, por favor. Aí não, senão complica pra mim, né? Eu sou mais novo, mas atacante tem esse dever de ter mais gol, né? Legal. A gente está vendo os lances do futebol holandês, que tinha aquela máquina, né, do PSV na década de 90. A gente torce para ter mais divulgação aqui no Brasil do futebol holandês, que é um futebol interessante hoje em dia da gente observar, porque a gente tem tanta notícia, né, de futebol grego, futebol russo, que tem brasileiro, o próprio Hulk está jogando lá. Falta um pouco mais essa divulgação do futebol holandês, mas a gente está aqui também para falar um pouco mais disso. Daqui a pouco, voltando, nós vamos voltar a conversar com o Bruno e com o Eric, nossos convidados hoje aqui no Hit Sports, internacional, falando do futebol holandês e da carreira deles também. Mas a gente vai voltar a falar porque faltam 9 dias para a Copa do Mundo. E uma notícia ontem, já era aguardada, mas quando se confirma, para nós que não somos colombianos, já foi triste, né? Porque a Copa do Mundo com todos os craques seria muito bem melhor, mas o Falcão Garcia não deu, tá fora da Copa do Mundo, ele foi cortado. E o que aconteceu de interessante, Voltan? Olha, ontem um garoto foi conhecer o Falcão Garcia, foi até uma surpresa pro garoto, então nós vamos ver a reação do garoto, né? Tem 13 anos, o Falcão Garcia se machucou. Isso aí são imagens quando ele foi... Lá no Monaco, né? Quando ele soube que ia fazer a cirurgia, né? Quantos meses atrás? Uns 3 meses atrás? Foi muito recente. Foi em janeiro, porque ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Isso aconteceu em janeiro, durante uma partida pela Copa da França contra o time amador. Isso que não dá... Então, era um time da 4ª divisão. Isso. Era a Copa da França. A gente falou, poxa, mas... Para que colocar um jogador numa partida, entre aspas, que não é interessante? É o que aconteceu. O menininho, 13 anos, estava lá, fã do Radamés, o Falcão Garcia lá, falou, de repente apareceu. O Garcia foi uma surpresa e coincidiu com o dia do corte, um dia depois do corte, eu não sei ao certo. Vamos dar uma olhada no garoto de 13 anos, que é onde fala que a paixão pelo futebol está nas crianças, está nos adolescentes, que infelizmente cresceu, passou, já estraga um pouco o lado do torcedor. Tá aí, então, a imagem. É esse de moletom, esse aí. Isso, ele fica extremamente emocionado quando ele vê o jogador. Porque ele não sabia. Aí, de repente, apareceu o Falcão Garcia. Tá aí, ó. Claro que abatido, né? Já tinha confirmação que ele não participaria da Copa do Mundo. E aí o garoto vai lá e olha como é emoção quando ele conhece o Falcão Garcia. Que jogou no River Plate, jogou no Atlético de Madrid, no Milionário Monaco. Daqui a pouco ele vai emocionar o Falcão Garcia, porque ele coloca as mãos nos joelhos, nos dois joelhos. Se quiser depois colocar um pouquinho mais para frente, porque mais ou menos no minuto 2, que tem a emoção que ele coloca a mão na perna do... Que ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, não tem problema, você não vai disputar a Copa do Mundo, mas para mim você continua sendo o melhor do mundo. Olha que coisa linda, aí quebrou, né, a perna do Falcão Garcia. Olha lá, tá aí. Olha lá, ele tá... Você vê que ele realmente continua falando alguma coisa para ele. E aí ele vai emocionar demais o Falcão Garcia. Porque ele vai dizer exatamente o que você falou, né, Chile? Emocionou o mundo, né? Aí fala, não, dá uma água pro garoto, que o garoto tá emocionado. E agora, ó. Ele vai colocar a mão nos dois joelhos, ó. E aí, claro, o Falcão vai começar a chorar pelas palavras do garoto, ó lá. Muito legal, né? Emocionante. Eu confesso que eu não tinha visto essa imagem ontem, quando eu vi de manhã. A gente falou, não, vamos pôr, porque é um negócio que comove todo mundo. É uma pena que vai ficar só o Pablo Armeiro na seleção da Colômbia e não vai ver o Garcia. Vocês tinham visto essas imagens, Bruno e Eric? Eu não tinha visto não, quase que eu me emocionei aqui agora, mas até ele, né, foi na hora, ele tava meio que sorrindo, o Falcão, e de repente, quando o menino começou a falar, ele não se aguentou, né? É emoção, a gente percebe a emoção maior nas crianças, mais pura, né, nos adolescentes, né? Com certeza, eu também não tinha visto essa imagem não, mas esse reconhecimento vindo de uma criança não tem preço, né? Não, sem dúvida nenhuma. E a nota no site oficial da Federação Colombiana era dia triste para o futebol colombiano. Eles sabem das limitações, mas bola para frente, porque agora nós vamos falar um pouco mais do Grupo B da Copa do Mundo,
que é o grupo que tem Espanha, Holanda e Chile. Tá faltando um, mas os 3 vão brigar por 2 vagas. O outro só cumpre tabela. Cumpre tabela, entendeu? E o que vocês falam do futebol holandês? Porque parece que foi um futebol melhor, apesar de ser atual vice-campeão do mundo. Bruno, começa com você. Você acha que dá para ter uma zebra, um Chile aí? Dá para uma Espanha ficar fora? O que você está vendo nesse grupo B? Não só eu acho, mas os holandeses mesmo estão sem confiança com a própria seleção. Teve algumas lesões agora, né? O Van der Vaart machucou, o Strootman, que joga na Roma, que é um grande jogador e uma das peças principais da seleção, também se machucou. Então eles estão meio agora sem confiança, né? E eles estão com medo do Chile. Claro que é uma seleção que vem agora de uma final do Copa do Mundo, então vem com uma tradição. Só que o Chile está vindo muito bem, não tem lesão no Chile, então é um país que pode até surpreender, entendeu? E aí, Eric, o que você pode falar também dessa Holanda? Bom, eu também acho. A Holanda chegou na Copa do Mundo desse ano com o time não ainda formado, né? Eles tiveram muita dificuldade para definir os zagueiros. Tirando, claro, o Van Persie, o Schneider e o Robben, que são jogadores que podem decidir, que já são certos na seleção, eles tiveram esse probleminha na zaga. Então, a Holanda é isso, né? A Holanda não é uma das favoritas, mas eu creio que é uma seleção que vem por fora ali, por ter esses jogadores que podem decidir uma partida. Uma coisa que aconteceu também agora que foi curioso é que a seleção holandesa sempre foi famosa pelo 4-3-3. E agora eles estão testando até o 4-4-2 ou o 5-3-2 também eles fizeram, né? Com 2 atacantes, Robben e Van Persie. Quer dizer, dá uma fechadinha. Então deu até uma fechada, e não é o estilo holandês, né? Então pode ser que dê certo, né? Porque a seleção não vem com uma força máxima, mas também não é o estilo holandês, então pode ser que dê errado. Copa do Mundo sempre tem uma força. Você ia falar alguma coisa? Fica à vontade. Acho que é isso que ele falou pela perca do Kevin Strootman, que é uma peça muito importante que ele faz como segundo volante. E eles não têm um jogador que faz isso, que tanto vá na marcação como ajude no ataque. Então acho que eles vão se fechar um pouco mais para deixar mais jogadores como Van Persie e Robben na frente mais livres. Ô, Shane, sabe que alguns jogadores que nasceram no Brasil vão atuar por outras seleções? Sim. É o exemplo do Diego Costa. E o Dário Alves também está perguntando para os dois o que acha, né, de brasileiros que atuam de repente fora do Brasil, acaba se naturalizando e atuam por outras seleções. E está perguntando se fosse o caso de vocês atuariam por outras seleções? Por exemplo, vamos naturalizar o holandês, topariam? Bom, é claro que você prefere sempre jogar pela seleção do seu país, né, de onde você nasceu, sua família, mas todo jogador tem um sonho de jogar uma Copa do Mundo e se você tem uma oportunidade, eu faria. Eu tenho também passaporte italiano, então também é mais fácil. Poderia jogar na seleção da Itália. E se um dia eu recebesse o convite de jogar na seleção da Holanda, eu acho que eu pensaria assim. Claro que o Brasil seria a primeira opção, mas se você não tem oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, jogar para uma seleção como da Holanda, eu acho que eu faria assim. Você também, Bruno? Até porque a gente está já há bastante tempo lá, então você acaba pegando um carinho pelo país que você está, né? A gente mora lá, então a gente vem para cá, fica pouco tempo. Claro que essa paixão brasileira não muda, né? Mas se você tem a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo ou até uma europeia, né? E você vai ter a chance de jogar. E uma coisa é você jogar uma Copa do Mundo por uma Holanda, não é por Marrocos, Argélia. Exatamente. Quer dizer, é outra coisa. Vamos falar da seleção brasileira? Vamos. Lá em Goiânia, a seleção está se preparando. A escalação da seleção brasileira, sem alguns jogadores, sem 3 jogadores. O Ramires vai ser novidade no meio de campo. Ali na zaga nós vamos ter o Dante para dar uma observada também. Está vendo aí a escalação da seleção brasileira com o Júlio César, Dani Alves, o Davi Luiz, o Marcelo, o Luiz Gustavo Ramires, novidade, Oscar, Hulk, Neymar e o Fred. Então na zaga vai ter Davi Luiz jogando ao lado do Dante. Ontem foi um treino lá no Serra Dourada, um treino descontraído. O pessoal lotou também, mas não vai estar cheio não, viu, Ota? 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. 20 mil ingressos, vai ter... O técnico Luiz Felipe Scolari vai poder fazer 6 substituições. Ele falou que vai fazer as 6, 4 ele já definiu o que ele vai fazer. E 2, claro, vai deixar durante a partida. E o que fica desse amistoso contra o Panamá, que é um jeito mais ou menos como faz o México. E aí, de repente, pode fazer mais ou menos o Panamá, que brigou com o México e o Panamá, quem conquistaria uma das vagas, a CONCACAF, para vir no Brasil. E, claro, ficou com o México. E, de repente, o Panamá pode fazer, então, frente, como mais ou menos joga o time mexicano. Olha só, Anderson Shane, nós estamos falando de México, nós estamos falando de Panamá.
de repente, olha só, antes de passar para você, Anderson Shein, numeração do Brasil, né, já está oficial para a Copa do Mundo de 2014. Você vai ver agora quem vai jogar com qual camisa. Aí, ó, número 12 vai ser o Júlio César, que é o goleiro. O número 1 vai ser o Jefferson, então o 12 ficou com o Júlio César. 22, o Vitor. 4 vai ficar com o Davi Luiz, que é o zagueiro. 15, o Henrique, também zagueiro. 3 é o Thiago Silva, nosso capitão. 13 é o Dante. E o lateral direito, Daniel Alves, vai ficar com a número 2. 23, Maicon. 6 é o Marcelo. O 14, o Maxwell. 20, o Bernard, que é meia. O 11 é o Oscar, também meia. 19 ficou com o William. 5, o Fernandinho, volante, que não vai estar hoje no jogo contra o Panamá. 18, Hernanes, também é volante. 17, Luiz Gustavo, volante. 8, o Paulinho, que sempre joga com a 8. 16, o Ramires, também volante. Ó, o 9 aí, o Fred, principal atacante da seleção brasileira. 7, o Hulk. 21, o Jô. 10 aí, ó, o número 10, sempre o melhor jogador da seleção brasileira, sempre com a 10, Neymar. Tá aí, então, são os números oficiais para a Copa do Mundo. Vamos ver também, daqui a pouco, Shein, imagens do Bruno, porque do Bruno, só vi do Eric. Eu quero ver gol do Bruno também, rapaz. Cadê meu gol? Tem que marcar também. Mas antes, tem o pessoal perguntando aqui, por exemplo, a Bárbara Larissa pedindo para você vir mais vezes, os dois virem mais vezes. Gostou da presença dos dois aqui no Hit Sports? Falando assim, fala para eles que eles são lindos. Quero ver eles jogando no Flamengo. Aí, tá vendo só? Vendo? Já tem fã-clube já, Bruno. Tem até assédio bastante lá na Holanda ou a mulherada é diferente das mulheres brasileiras? Não aqui? Tanto quanto no Brasil. No Brasil é mais? No Brasil o pessoal é mais focado aqui. Né? E em relação à torcida organizada lá na Holanda, como que é? Eles têm bastante torcida organizada, mas eu acho que a pressão deles, assim, a forma de cobrança deles é mais tranquila com as daqui. Quando aqui, acho que quando o time não tá indo muito bem... Cai cobrança... muito técnico lá, como cá ou não? Não. Lá, pra cair o técnico, tem que perder muito jogo, tem que estar numa situação muito ruim mesmo. É mais difícil de troca de técnico. Agora, um outro detalhe, Shein, alguns jogadores acabam reclamando que a imprensa acaba, né, pressionando um pouquinho mais os jogadores aqui no Brasil. Como que é a relação imprensa e jogador de futebol na Holanda? Como ele falou também, é uma pressão um pouco menor, sabe? A imprensa ela fica mais assim na dela, nessa questão, né? Um pouco mais de postura. Aqui o pessoal é mais grudado, chega mais junto. Se você jogou alguns jogos mal, a imprensa já vem meio que criticando. Lá também tem a crítica, mas numa intenção menor, vamos dizer assim, até porque o país é menor. Pra quem tá ligando o TV agora, nós estamos recebendo 2 atletas profissionais que jogam no futebol da Holanda, o Eric, que é zagueiro, o Bruno, que é atacante. Faltaram os gols do Bruno, a produção está boicotando o Bruno, que é atacante. Nós vamos mostrar aqui, porque o zagueiro estava lá desarmando e tal, agora os gols do Bruno. Mandar um abraço pro Dieguinho Cardoso, que está fazendo uma bela assessoria aqui para os meninos, olha lá. Quero ver fazer, se lembrar contra quem você me fala, Bruno. Olha lá. Esse foi o cruzamento, né? Tá aí, ó. Legal, tem um foco, hein? Só que os atacantes não estão te ajudando ali. Você cruza então, aí. Lá eu jogo mais como ponta, a gente joga no 4-3-3. Então meu papel ali é mais você, ali no cruzamento, né? Foi o que deu passe. Quem estava lá há pouco tempo é o Fagner, que está no Corinthians, né? Jogou. O Fagner, a gente conheceu ele lá, ele jogou no PSV. Ele chegou lá novo também, acho que chegou com 17, 18 anos. E ficou, acho que 2 temporadas lá. E a gente vê a presença boa do público também no futebol holandês, mesmo com os times mais modestos. Sim. Se tivesse uma média com o Brasileirão, acho que perderia pelo menos em algumas rodadas. Lá o pessoal tem o costume de comprar todos os tickets do campeonato já é um antes de começar a temporada, entendeu? Né? Seria até legal. O lançamento. Aí, então. Repete o nome do time que eu juro que eu vou decorar até o final do programa. Willem Twee. Willem Twee. Agora, os holandeses, como que tá chegando as informações da Copa do Mundo? Surpreende eles, por exemplo, a manifestação aqui no Brasil contra a Copa? Como que chegavam as informações, as notícias do Brasil lá? Chegou. A tudo que está acontecendo aqui, eles estão sabendo. E eles sempre perguntam, né, como que tá sendo as manifestações.
Mas Tem até alguns amigos meus que jogam lá também, ou até torcedores que estão querendo vir pra cá pra poder assistir a Copa. Então eles sempre perguntam pra gente se tá perigoso mesmo, essa questão de protesto, essas coisas, se tá nessa intensidade ou se dá pra vir e ficar tranquilo pra poder curtir a Copa. Lembrando que ontem a presidente Dilma Rousseff recebeu a taça da Copa do Mundo numa cerimônia lá no Palácio do Planalto, com as crianças, a própria presidente tirou foto, então a taça está bem guardada lá com a presidente e ela prometeu uma coisa que será cobrada, viu, presidente? Vamos receber muito bem os estrangeiros, todos nós vamos fazer a nossa parte, mas ela prometeu segurança, não só para quem mora aqui, mas principalmente para quem virá. Então vamos cobrar essa segurança por parte da presidente, que foi uma promessa internacional. Claro que existem casos isolados, já assaltaram um turista francês em Ribeirão Preto, arrombaram o carro dele, levaram o GPS, dos males o menor. Mas vamos cobrar a segurança aqui, com certeza, Rogério Voltan. Eric, obrigado pela sua participação aqui no Hit Sports, é um pouquinho rápido aqui, mas valeu pela participação. Bruno, boa sorte aí para vocês. Boa sorte para vocês lá. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E aqui é pé quente, viu? Geralmente vem alguém aqui, depois aparece no outro clube e tal. Volte depois, quando estiver num outro clube, num outro patamar, numa seleção, quem sabe aí, tá bom? Muito obrigado. A gente vai colocar o contato de vocês lá na nossa página, quem quiser entrar em contato. Tem fã-clube já? Tá vendo? Tem fã-clube também? Muito obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado, Dieguinho aí. Vamos embora então, Rogério Voltan? Vamos embora. Torcendo para a seleção brasileira hoje fazer um Quanto? Rapidinho. 3-0. Ó, o Brasil enfrentou o Panamá duas vezes 5-0. Então, 5-0. 5-0 pro Brasil. Mas ninguém vai se machucar, pelo amor de Deus. Não, por favor. Amanhã tem mais. Fique com Deus. Tchau. Brasil!